Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. O presidente Jair Bolsonaro concedeu a graça ao deputado Daniel Silveira, que foi condenado pelo STF a mais de 8 anos de prisão. E, objetivamente, nós vamos hoje discutir aqui no Sem Precedentes. Primeiro, se a decisão do presidente Bolsonaro juridicamente está correta, é legal, constitucional ou não. O que o Supremo pode... Os fundamentos dos ministros do Supremo para condenar Daniel Silveira, especialmente, nós vamos analisar como o tribunal lidou com imunidade parlamentar, se Daniel Silveira extrapolou ou não os limites da sua liberdade de crítica e de discurso. Estão aqui comigo, como sempre, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, Juliana Cesário Alvim, da UFMG, e Diego Werneck, do INSPER. Diego, muito objetivamente, com essa apresentação rapidíssima, a gente já vai para o Bolsonaro fez está juridicamente correto? Existe algum problema na decisão dele? Você, ministro do Supremo, declararia inconstitucional o decreto do presidente ou não? Está no mudo, Diego. Vamos, uma pergunta de cada vez. Primeiro, se tem algum problema, acho que pode ter vários problemas, mas me parece que juridicamente, o que não quer dizer que eu, se fosse presidente, editaria esse decreto, mas me parece que juridicamente é preciso entender que esse é um poder que a Constituição concede ao presidente da República, Entre as competências privativas do presidente, tem o poder de conceder indulto. E importante que essa é uma competência privativa do presidente, quer dizer, ela está assim na abóboda das competências da separação de poderes que a Constituição prevê e que incluem limites recíprocos, É sempre bom lembrar isso. Essa competência, a gente pode achar que ela não é legal, não deveria estar na Constituição, mas a ideia por trás de você colocar isso em qualquer Constituição presidencialista, nem todas têm, mas é comum, é um tipo de poder comum para o presidente, a ideia de que esse é um limite ao judiciário, a ideia de que você está colocando na mão do presidente o poder de, quem sabe, moderar, limitar o alcance de usos excessivos do poder do judiciário. Agora, você não precisa concordar em cada caso que vai ter havido esse excesso, você não precisa achar que o presidente vai sempre acertar no uso desse poder, mas esse é o sentido do que a Constituição está colocando. Mas aí você fala, Diego, acertar politicamente, né? Exatamente, acertar politicamente, ou mesmo juridicamente, Você, acho que é importante lembrar que pode ter casos da Constituição em que alguém exerce um poder previsto no texto constitucional que você acha que está juridicamente errado, porém a decisão compete a essa pessoa. Aliás, o que acontece com a decisão do Supremo o tempo todo. A gente várias vezes diz que o Supremo está errado, ninguém questiona que o poder de decidir essas coisas é do Supremo. Quando qualquer presidente indica um ministro que, evidentemente, a maior parte da população acha que não preenche os critérios constitucionais de notório saber e reputação ilibada, ainda assim, você pode dizer isso e falar, bom, quem decide é o presidente. Esse é um desses casos, Então, eu acho que é importante entender o que é esse poder da graça. Ele tem previsão constitucional expressa, ele nunca foi usado. A gente estava aqui tentando antes lembrar de algum caso, será que teve? A gente não conseguiu. Vamos então dizer que não conseguimos nos lembrar de nenhum caso pós-88 em que esse poder tenha sido utilizado, mas ele está aí para ser o poder que um presidente que discorde de uma decisão judicial use para limitar os efeitos dessa decisão judicial. Aí, quais são os seus eventuais limites? A gente pode conversar mais sobre isso agora, mas, em princípio, não me parece que tenha sido... eu não vejo nenhuma ilegalidade. Aliás, o decreto está motivado. Ele está motivado de um jeito que me parece até superior à média de muitas coisas que o Bolsonaro faz. Ele tem lá uma leitura do que aconteceu, de que o que o Daniel Silveira fez, as condutas que são imputadas a ele, estão abrangidas pela imunidade parlamentar, que é, inclusive, a posição de um ministro do Supremo.
Cássio Nunes Marques. Então, acho que é importante pensar nesse conjunto antes da gente pensar, tá bom, né, o que pode ser nesse cenário maior, onde estariam os limites, o que dá para fazer. Um ponto não é absurdo. Não é absurdo. Eu acho que está dentro do jogo, é um uso dentro do jogo de um poder que está previsto no jogo, que só porque ninguém usou, não quer dizer que não tivesse lá no manual de instruções. Né? E só porque muita gente não gosta e não concorda, não significa que não poderia. Né? Sim, e eu quero insistir só no ponto antes de passar a palavra, que eu já falei demais, mas se você não acha que a graça serve para casos em que o presidente discorda da decisão judicial, então ela não serve para nada. Você pode até achar que era melhor que não tivesse esse poder. Né? Acho que, inclusive, esse uso desse poder, nesse caso, faz a gente pensar nessas coisas, sem dúvida. Mas se você precisa estar preparado para entender que vai ser, de alguma forma, uma espécie de revisão. Não abrange toda a decisão judicial, mas, em parte, tem que ser isso. Se não for isso, não tem sentido. Né? Ou seja, é como se fosse a graça só pode ser usada quando a decisão judicial é tão equivocada que ninguém apoia, né? Que todo mundo concorda com o presidente. Aí isso não existe, né? Não, no regime de separação de poderes e democracias né? É um mapa de discordâncias recíprocas. Nesse caso, acho que a discordância é inevitavelmente parte do uso desse poder pelo presidente. E a rede entrou com uma ADPF, a gente está gravando esse programa na sexta-feira de manhã, a rede já entrou com uma ADPF, e eu queria ouvir a Juliana sobre essa ADPF, porque a gente estava antes conversando até sobre isso que o Diego mencionou, né, Juliana? A Constituição fala expressamente em graça, mas não fala que o presidente pode conceder graça. No artigo isso foi tirado. Então, você mesmo disse, na DPF da rede poderia ter um outro argumento. Não que seja o que você defende necessariamente, mas um argumento defensável para ser levado ao Supremo. Eu queria te ouvir sobre esse argumento. Olá, Recondo, Tomás, Diego. Sim, eu acho que há caminhos para alegar que esse decreto do indulto ele é abusivo, ele extrapola, mas talvez não sejam os mesmos caminhos que estão apontados na ação da rede, que traz aí 4 argumentos, né? O primeiro argumento é de que esse decreto violaria o princípio da impessoalidade da administração pública e, por isso, configuraria um desvio de finalidade inconstitucional. Então, eles dizem que a graça é um poder que está previsto para o presidente da República, mas que ele não poderia ser usado visando a obtenção, aí, citando as palavras, de ganho pessoal com beneficiamento indevido de aliado político ou pessoal. E aí, isso daqui um pouco, vou na linha do que o Diego apresentou. Na verdade, me parece que esse é o sentido da graça, né? É ser pessoalizado, porque senão seria um indulto coletivo, como os que a gente vê, né? O indulto natalino no final do ano, em que tem critérios objetivos que abrangem várias pessoas. Então, a essência do Instituto da Graça é ser pessoalizado, é ser individual. Por isso, eu acho esse argumento um pouco difícil, né? Mas o que eu acho que daria para argumentar nesse sentido é que talvez a Constituição de 88 não tenha contemplado a graça como um instituto válido, como um instituto constitucional, né? Porque a gente tem entre as competências do presidente da República no artigo 84, conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Então, a graça ela não está explicitada nesse artigo. A gente poderia pensar, tudo bem, a graça é uma forma de indulto individual, mas talvez uma interpretação possível fosse que esse indulto que está nesse dispositivo se refere a um indulto coletivo, justamente aí baseado na ideia de impessoalidade, que também está prevista na Constituição. Mas é verdade que quando a Constituição fala, né, de crimes que não estão sujeitos a graça ou anistia, e aí é o termo da Constituição, que seriam tráfico de entorpecentes, terrorismo, tortura, crime hediondo, ela usa a ideia de anistia. Teria que fazer uma argumentação nesse sentido, mas me parece que seria um caminho possível, um pouco diferente do que está argumentado na ação da rede, porque entendo aí na linha do Diego que isso esvazia completamente o Instituto. Então, acho que se o entendimento é que o Instituto é incompatível com a Constituição de 88, então ele não seria só nesse caso, né? Seria, em geral, incompatível. O segundo argumento da rede tem a ver com separação de poderes, que diz que essa graça, né, prevista nesse decreto,
configuraria o presidente numa instância de revisão de decisões judiciais criminais. É verdade, é uma flexibilização na separação de poderes, mas, mais uma vez, na linha do que o Diego falou, é assim que o Instituto está estruturado e tem uma razão por trás disso, que é justamente até um controle de um poder sobre o outro. O terceiro argumento é de que, por se tratar de um crime contra o Estado de Direito, mesmo que a Constituição não diga que ele é insuscetível de graça, ele deveria ser, né? Então, o texto constitucional, ao tratar disso, desses crimes contra o Estado de Direito, né, ou contra a segurança nacional, fala que eles são imprescritíveis, mas não fala que eles são insuscetíveis de graça ou indulto, como no caso terrorismo, tortura, crimes hediondos. Bom, aqui tem uma dificuldade que é ir frontalmente contra a especificidade, a diferenciação que a Constituição fez. E com relação ao último argumento, é o argumento de que existe uma necessidade de autodefesa do Estado democrático de direito, que valeria, então, nesse caso, uma excepcionalização e uma vedação, né, de graça, indulto, anistia, contra quaisquer atos antidemocráticos, né? Eu até acho que esse argumento substantivo, ele tem seu lugar, né? Ele tem seu lugar, seja para limitar a imunidade material, como a gente viu na discussão que estava presente, e talvez, quem sabe, para a gente pensar em limitar, né, o conteúdo de um decreto desse tipo. Mas aí eu acho que é muito importante reforçar o caráter de excepcionalidade disso, né, de você controlar o conteúdo desse decreto, porque senão, né, você cria um controle que também pode ser arbitrário. Né? Pode ser controlado quando é alguém que você gosta, ou alguém que você não gosta, pode ser controlado para perseguir críticos, né, do Estado, crítico dos poderes, crítico das autoridades. Então, aí que está o risco. Eu acho que é válido esse argumento, mas eu acho que ele tem que ser usado com muito cuidado, né, porque ele abre uma porta para um tipo de controle que também pode ser arbitrário. E pode ser, o Supremo poderia ser acusado, né, Juliana, de para conter o que se chama de violação ao princípio da impessoalidade, o Supremo também mirar uma pessoa específica, né? Se Exatamente. fosse outra pessoa, não fosse Daniel Silveira, o objeto da graça, o Supremo também daria a mesma decisão. Então, como você falou, né, pode ser que o Supremo entre numa enrascada se for por esse argumento agora. Mas eu queria chamar o Tomás também para a discussão, Tomás, para falar exatamente sobre limites para a concessão desse indulto ou graça, se eles existem, não existem. Como o Diego mencionou, Juliana reforçou, como a gente não teve nenhuma graça concedida nesse período, a gente nem sabe direito como se lida com isso, né? E eu já adianto aqui que, ouvindo os ministros do Supremo também ontem, quinta-feira, e hoje, sexta-feira pela manhã, quando nós estamos gravando, a gente já ouviu uma disposição dos ministros de não entrar muito nesse debate, porque acham que aí é colocar mais lenha na fogueira, transformar um julgamento que já está sendo contestado como uma perseguição do Supremo, etc., para aprofundar um pouco mais esse argumento. Então, eu queria que você dissesse, Tomás, o que você acha sobre se há um limite muito específico, objetivo, para a concessão desse benefício, ou se é realmente isso, é aberto e o presidente pode fazer uso desse seu poder, respondendo por isso politicamente, não juridicamente. Então, oi, Recondo, Juliana, Diego. Eu acho que vou continuar na linha, né, que o Diego e a Juliana vinham falando, né? A Juliana mencionou, né, falou, os limites para a concessão da graça, do indulto, né, estão na Constituição, são expressos, né? Existe um inciso específico do artigo 5º que fala quais são esses limites, né? Quais são, né, e daí fala em, né, práticas de tortura, tráfico de entorpecentes, terrorismo e aqueles definidos como crimes hediondos. E o que acontece é que os crimes especificamente pelo qual Daniel Silveira foi condenado não estariam dentro dessas categorias. E, portanto, assim, de maneira fora isso, a primeira resposta seria fora isso, cabe indulto, cabe graça. A não ser que não caiba para ninguém, a não ser que, né, não vou agora na tese que a Juliana levantou de que essa graça em si seja inconstitucional, mas desde que ela exista, ela seja possível, esse que é o limite, né? É interessante até que o Supremo teve a oportunidade de discutir isso recentemente, né? Teve uma ação de constitucionalidade, uma DI, cujo relator geralmente era o ministro Barroso, né, que acabou sendo vencido, e, portanto, o relator para o acordo foi exatamente o Alexandre de Moraes,
que era discutindo um indulto coletivo, não era individual, durante o governo Temer. Né? E é interessante porque o ministro Barroso queria entrar muito mais substantivamente no controle disso, e essa tese foi vencida. Então, para dizer assim, se você quiser, vamos ser descritivos, existem no Supremo ministros simpáticos à possibilidade de controle substantivo? Existem, teve ministros que votaram nesse sentido recentemente. Os ministros vencedores, né, eles não negam a possibilidade de controle, né, a linha que o Alexandre de Moraes. Ele até em algum momento, ele fala claramente do inciso 43, né, que é o que especificamente fala desses limites objetivos. Ele em algum momento fala também sobre proporcionalidade, razoabilidade, como se existisse uma possibilidade de um controle mais, não só restrito àquilo. Mas é notável que, nesse caso, ele votou improcedente. E é difícil a gente imaginar, né, que caso seria esse, e eu acho, concordo com a Juliana, mais difícil ainda no caso do indulto individual, né? Talvez, né? Porque vários desses argumentos sobre racionalidade e tal, talvez façam mais sentido quando você está pensando num indulto que se pretende fazer um sentido sistematicamente, né? Se ele faz sentido, né, os critérios objetivos estabelecidos fazem sentido internamente, tem uma lógica interna que está sendo quebrada, algo do tipo. Então, eu chamaria atenção, né, nessa linha, até que uma coisa que quem entrou com essa ação na época foi o Ministério Público, né, o Ministério Público contrário à concessão do indulto, e na época alguns ministros fizeram questão de marcar a posição de que, gente, a gente vive num sistema em que o Ministério Público tem monopólio da ação penal. Um promotor pode decidir não denunciar. Né? E se o promotor decidir não denunciar, a pessoa não vai ser denunciada e, portanto, não vai ser condenada. Né? Então, a gente tem, no nosso sistema, a gente convive com vários poderes, né, de instituições que podem ser usados para bem ou para mal. A gente vive hoje com críticas pertinentes e mais do que razoáveis sobre como o PGR tem exercido o seu monopólio da ação penal hoje em dia, inclusive contra o presidente da República. Acho que são críticas válidas, mas o fato é que isso existe no nosso sistema. Né? Mas o que eu acho que é interessante a gente pensar em relação a isso? Né? Parece, acho que separar o descritivo do normativo. Né? E por que as pessoas... A gente olha para essa ação, a gente olha para a opinião de várias pessoas, e várias pessoas parecem dizer que daria para controlar sim, às vezes com base, como eu disse, em alegações meio abstratas de princípios, né? Fere a moralidade, fere a impessoalidade, algo assim. Eu diria assim, eu, de maneira geral, não sou adepto a esse tipo de argumentos, né, para esse tipo de questão. Questões que estão reguladas de maneira específica e concreta, parece que os limites estão lá. Né? Eu acho que eu vejo com suspeita. Né? Não é que é possível construir uma argumentação, mas ela exige, como a Juliana acho que falou, uma argumentação muito robusta, que me parece estar faltando em vários desses argumentos. Agora, isso, né, normativamente, sou eu falando que tipo de argumento eu acho que seriam os melhores argumentos para discutir isso. A verdade é que a gente viu o Supremo agir de maneira, com base em argumentos assim, para fazer muita coisa nos últimos anos. Então, eu acho que isso cria um clima... Sob a crítica, inclusive, de pessoas que agora pedem uma reversão desse decreto com base em princípios abertos. Né? Em princípios abertos. E daí é claro que, assim, se o Supremo fez isso naquele caso, né, as pessoas falam, poxa, então faz nesse também. Né? Por que se vale isso? Né? Se isso é suficiente, se esse tipo de argumento é relevante. E eu acho que isso é um tipo de problema que o próprio Supremo criou. Né? O Supremo, às vezes, faz coisas com base em argumentos que parecem ser, digamos, pouco desenvolvidos. Né? E daí as pessoas, com razão, falam, poxa, nesse caso também não, a gente está numa situação grave, a gente está vendo uma afronta às instituições, a gente está vendo afrontas e ameaças contra a própria democracia, por que nesse caso não? E eu acho que é razoável as pessoas... Eu entendo de onde vem esse sentimento, eu acho que o Supremo tem que assumir a responsabilidade por colocar as expectativas das pessoas em relação ao que o Supremo pode fazer e o tipo de argumentação que é razoável, né, que é necessária para se fazer alguma coisa, é esse hoje. Mas eu acho que isso coloca a gente numa situação, e eu acho que é terminar com isso, que as pessoas às vezes parece que querem que o controle de constitucionalidade, o controle judicial de constitucionalidade faça muita coisa, faça coisas que às vezes não é função do controle de constitucionalidade. Né? Então, por exemplo, a Constituição diz que não cabe indulto no caso de crime hediondo. Sei lá, teoricamente, poderia ser tipificado um crime hediondo que envolva ameaça a poderes e a instituições, e que daí, futuramente, não que o
o Daniel fez, mas um futuro Daniel, alguém que faça a mesma coisa que o Daniel fez, caso isso se torne, tá ali, o legislador pode fazer isso, não precisa nem de constituinte, né? Se a gente for tipificar um novo crime hediondo, quiser, eu não tô nem defendendo isso, porque é complicado de um crime hediondo, de opinião, tal, Só que não dá para o Supremo fazer um puxadinho, né? Mas não dá para o Supremo fazer esse puxadinho agora e dizer que não cabe graça, né? Ou também, existem diversas coisas que o Bolsonaro fez nos últimos anos que a gente pode dizer que foram crimes de responsabilidade. E daí cabe crime de responsabilidade. O que o Daniel fez, a gente pode dizer que violou decoro. E a Câmara deveria ter atuado na cassação. Também. Tem diversas instituições que estão, né, que poderiam atuar e que não estão atuando. Mas acho que isso cria também uma situação em que parece que então o Supremo tem que fazer. E eu acho que a gente tem que reconhecer que às vezes tem limites do que o Supremo pode fazer. Né? E eu acho que a gente vai falar mais sobre isso aqui também, sobre, né, o quanto que o indulto elimina completamente todos os efeitos da condenação do Supremo ou não. Acho que não elimina. Né? Mas eu acho que esse eu acho que é o contexto no qual a gente está tendo essa discussão. Né? É um contexto no qual o Supremo tem agido dessa maneira. Então as pessoas parecem que querem, né? As pessoas estão acostumadas, quase, às vezes, quase dependentes, às vezes, do Supremo nesse sentido. E viciadas. E daí eu acho que a gente tem que pensar o quanto é razoável a gente, e não só razoável a gente pedir isso, mas também o quanto é positivo a gente alimentar esse tipo de comportamento pedindo isso. Né? Tomás, eu vou chamar a Juliana, porque depois eu quero fazer um debate com vocês também sobre efeitos políticos disso. Alimentar isso agora pode ter consequências políticas. Mas vai lá, Juliana. Não, o que eu queria chamar a atenção, acho que bem na linha do que o Tomás está colocando, é que é claro que as condutas são extremas e graves e excepcionais e que exigem, talvez, uma atuação excepcional, né? É nessa hora, talvez, que o tribunal tenha que apontar limites substantivos para certas condutas e etc. Não acho... Esse é um problema, né? Eu acho que o que a gente está querendo trazer aqui é que isso tem que ser feito de uma maneira bastante robusta, para que de fato seja excepcional e que isso não contribua para uma perda do significado da própria Constituição, do texto constitucional, né? Que isso não tenha um efeito sistêmico que sirva não só para, no futuro, num outro contexto, perseguir opositores e coisas do tipo, mas para um cenário em que o texto expresso da Constituição, né, as decisões que foram tomadas na Constituinte, que se consolidaram ao longo dos anos, não vale a nada, né? E que a gente perca totalmente quais são os parâmetros das decisões possíveis dentro dessa moldura que está colocada. Então, acho que a preocupação é essa, na verdade, né? Garantir uma integridade aí desse sistema para que não seja um grande vale-tudo, né? Mas claro, quando a coisa está jogada no vale-tudo, isso tem que ser apontado, né? Isso tem que ser limitado, mas por meio de um esforço para explicitar a extremidade da situação e não tratar por meio, talvez, de um argumento frouxo ou de uma excepcionalização ali meio ad hoc, mas que pode ter consequências no futuro, vai virar uma decisão, vai virar jurisprudência do tribunal e vai virar talvez uma naturalização, na linha do que o Tomás falou, que reforça essa visão sobre qual é o papel do tribunal. E complementando, Juliana, nesse caso, também a sensação que se tem, né? Acho que o Tomás apontou para uma relação hidráulica aí que, quando todas as outras instituições não fazem o que deveriam fazer, aumenta essa necessidade que, então, tem que ter um argumento para o Supremo resolver a questão de algum jeito, né? Mas, nesse caso, eu acho que vale observar, primeiro, que essa imagem que o Bolsonaro gosta de usar muito, né, da corda esticada, de que parece que é ele de um lado, o STF do outro, ou às vezes o Alexandre de Moraes sozinho do outro, ela não é verdadeira nesse caso. Daniel Silveira está sozinho. Né? A PGR fez essa denúncia, a PGR, na verdade, Bolsonaro está sozinho na defesa do Daniel Silveira, digamos. Né? A Câmara pode não ter cassado ainda, mas também não se colocou como, né, um escudo. Teve a chance de fazer isso, de proteger Daniel Silveira, não aconteceu até aqui, né? E a nota do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, se não foi assim dura contra o Bolsonaro, Daniel Silveira, também é uma nota que sinaliza ali certos limites no que essas instituições vão tolerar e apoiar. Então é como se eu tivesse, de um lado, né, um Supremo quase unânime
Chamei a atenção que tem um voto falando coisas que o Bolsonaro vai reproduzir no decreto, tudo bem, mas mesmo assim uma decisão quase unânime ali do Supremo, uma decisão muito, muito sólida em termos de apoio dentro do tribunal. Você tem a Câmara que, né, até agora, na melhor das hipóteses, não ativamente protegeu o Daniel Silveira desse processo no Supremo, né? E eu acho que dá para fazer a leitura que até acho que deixou rolar mesmo, né? Não foi, pelo menos até aqui. E você tem a PGR, indicada pelo Bolsonaro, ninguém vai acusar, né? O Aras é insuspeito. Nem Aras, nem a doutora Lindora, o insuspeitos. Exato, então, e eles ofereceram denúncias, a Lindora está lá oferecendo argumentos para resolver problemas de aplicação do direito penal que não seriam necessariamente óbvios, ela está lá pensando no argumento, como é que eu faço para compatibilizar com a mudança da Lei de Segurança Nacional. Então, acho que é importante só primeiro deixar claro isso, né? É um radicalismo que está encontrando essa proteção no Bolsonaro, mas que não tem apoio das outras instituições. Até aqui não tem. Isso é importante ressaltar. Embora outros controles políticos que poderiam já ter sido aplicados, como observou o Tomás, já poderiam ter resolvido esse problema. A Câmara tinha que ter feito algo com relação ao pedido de cassação do Daniel Silveira, né? Já teria resolvido esse problema e a vida já teria seguido. Para não falar de impeachment, né? Acho também, aí a gente começa a ver agora pedido de que, olha, então é crime de responsabilidade o Bolsonaro usar a graça, nesse caso, do Daniel Silveira. Então, gente, peraí, né? Assim, não faltam, né? Como a gente estava conversando mais cedo, não faltam crimes de responsabilidade cometidos pelo Bolsonaro na nossa avaliação. Mas você achar que, num caso em que o que o Supremo decidiu, houve críticas, foi uma decisão controversa, acontece, é da vida, da democracia, mas foi uma decisão controversa, uma decisão que teve críticas. O presidente toma um desses lados e usa um poder previsto na Constituição. Como é que isso vai ser em si crime de responsabilidade, eu não consigo ver. Mas eu queria só complementar a questão que a Juliana e o Tomás levantaram, né? Além dessa questão de que tem outras instituições envolvidas, não fizeram tudo que poderiam ter feito no caso da Câmara, mas também não acho que estão do lado, não estão endossando esse radicalismo até aqui, podem estar errando nesse cálculo. Acho que também tem uma pergunta que será que essas instituições, será que a Câmara, por exemplo, não está perdendo uma oportunidade de traçar uma linha mais claramente, dizendo, olha, a gente não vai endossar esses discursos que tendam a ameaçar as instituições, tentam colocar em xeque a independência dos poderes, a própria democracia. Talvez caçar o mandato Daniel Silveira fosse a maneira mais clara de mandar uma mensagem nesse sentido, e isso não aconteceu. Só um último ponto, essa decisão do Daniel Silveira, né, acho que a gente precisa colocar em perspectiva uma outra coisa, e aqui eu vou pegar a última coisa que a Juliana falou. Não é que agora a gente está discutindo um controle de constitucionalidade que nunca foi feito antes, com argumentos inéditos e super abertos, como o Tomás apontou. É que a gente está fazendo isso num caso em que o Supremo já fez uma leitura ampliativa do que pode ser feito com relação à imunidade parlamentar, né? No caso da prisão preventiva do Daniel Silveira, né? Já teve ali uma decisão que teve argumentos criativos, já foi uma coisa inédita, então é uma sucessão de decisões que são, a gente pode apontar vários problemas aqui, mas foram tomadas, teve apoio de vários ministros, mas é como se isso fosse assim, agora se pede, com base no argumento aberto e potencialmente controverso, que se reveja uma decisão de uma série de coisas que foram feitas, que o tribunal fez, que já foram, em muitos sentidos, decisões potencialmente controversas, né? Então, não é como se tivesse... Tem esse ponto, não é como se tivesse o tribunal quietinho, não fez nada, no caso Silveira, e, poxa, vai ficar tudo por isso mesmo. Não é porque já vem fazendo muita coisa. E mais, que aí é um ponto que o Tomás anunciou, talvez a solução que acabe se encaminhando seja de que ele fique inelegível, né? Por exemplo. Isso já é um limite. Acho que a gente poderia conversar um pouco sobre isso. Diego, o que você está querendo dizer existe um limite até para o vale tudo, né? Você pode construir decisões heterodoxas, mas tem uma hora que tem limite, né? E mesmo que a graça prevaleça, né? Se um efeito que permanece é a inelegibilidade, será que dá para dizer que o Supremo não fez nada?
Pois é. Né? Esse deputado foi preso preventivamente no curso do mandato, né, e vai se ficar inelegível. Não, vai ficar inelegível, não é pouca coisa, né? Dá para dizer que não fez nada? Dá para dizer que o Supremo, né, que o Bolsonaro saiu por cima, conseguiu tudo? Uma coisa é a narrativa política, agora, juridicamente, muita coisa foi feita com relação ao Daniel Silveira que não vai ser apagada por essa graça. Tomás? Não, eu acho que na linha do Diego, eu acho que, né, pensando na inação da Câmara, né, e coisas se misturam claramente. Existe na Câmara pessoas que talvez apoiem substantivamente essas críticas, esse tipo de discurso, e por isso que elas não têm nenhum interesse em mover a cassação do Daniel Silveira. Existe também uma preocupação dos deputados com suas próprias prerrogativas, né? É natural que exista um certo receio, ou uma certa... haja-se com moderação em relação a vamos começar a punir deputados pelos que eles falam. Veja bem, eu não estou dizendo que o Daniel Silveira não deveria ser punido pelo que ele fala, acho que ele deveria, né? Pela própria Câmara, inclusive, e nesse caso, acho que é possível pelo próprio Judiciário, como a gente viu. Não é nem isso que eu estou discutindo, mas eu estou falando que se isso é uma preocupação natural de uma outra instituição, acho que também o Supremo tem que dialogar com essa preocupação e deixar bem claro quais são os limites, né? Por que nesse caso o Supremo está fazendo isso? Em que medida isso é uma abertura? Nós estamos abrindo um novo mundo em que isso vai começar a acontecer com vários outros deputados ou não? Isso é uma coisa que existe um certo nível de diplomacia institucional. O Supremo tem que ser capaz de passar, né, digamos, a tranquilidade para outra instituição, de que ele vai exercer os poderes que ele próprio está se atribuindo com moderação, né, com a devida moderação, mas isso também é um elemento que é judicial, que é substantivo, que essas próprias decisões serem capazes de deixar claro por que nesse caso a gente está diante de algo específico, né? Eu acho só que, assim, uma parte da colaboração da Câmara também depende disso, né? E o Supremo tem e deveria normalmente tomar cuidado com... A gente já falou disso outras vezes, né? O tribunal está sempre melhor numa briga com outro poder quando ele tem apoio do outro poder, né? Então ele está numa briga com o chefe do executivo, o Bolsonaro, no caso. Se ele tem a Câmara do lado dele, ele está mais, digamos, protegido, não só protegido, e ele tem respaldo para atuar. O risco do Supremo é transformar a Câmara de uma aliada numa adversário, não pela questão substantiva do Daniel, não porque as pessoas concordem ou não concordem, ou com o Bolsonaro, mas por como ele está lidando com a própria relação entre as instituições, né? Isso a gente vai continuar falando. Por exemplo, a Câmara quer manter a prerrogativa de votar ou não a cassação de deputados, mesmo quando condenados com trânsito em julgado. Isso é um ponto, digamos assim, de honra, né, uma questão importante para a instituição. Misturar as duas coisas, misturar o Daniel com esse ponto macro, é algo que, às vezes, elimina aliados que você teria em outra situação. A mesma coisa com a questão da imunidade parlamentar em relação ao que se fala, né, os discursos dos deputados. Tomar cuidado para não transformar em adversários pessoas que discordam do que o Daniel falou e acham, inclusive, que ele deve ser punido pelo que ele falou. Eu acho que esse é o tipo de coisa que... Por isso que é um jogo complicado, e não é um jogo que vai ser resolvido, eu diria, com o Supremo simplesmente dizendo que faz e acontece, dando numa DPF decidindo que o decreto é inválido e numa outra dizendo que a Câmara não precisa também nem votar e que, na verdade, o Supremo decide tudo. Parece que, às vezes, é isso que as pessoas esperam que o Supremo faça. Isso não coloca o Supremo numa posição para vencer, isso coloca o Supremo numa posição para perder, em que ele está, né, brigando com todos os poderes e aliados possíveis, inclusive com pessoas que poderiam concordar com ele no caso concreto e específico, desde que bem delimitado, desde que se fosse capaz de tomar uma decisão que deixasse claro o que tem de específico no caso do Daniel, que faz com que ele tenha sido punido, assim como tantos outros deputados que vêm falando há décadas, inclusive, inúmeras coisas, não estão sendo punidos, né, gente? Isso é verdade. O Daniel é uma exceção. Descritivamente, também é verdade. É um fato. Não é que o Supremo está aí punindo deputados por tudo que eles falam à torto e à direito. Mas esse é um tipo a gente até ouviu, hein?
Tomás, a gente ouviu, por exemplo, o senador Jorge Cajuru falando expressamente que determinado ministro vendia a decisão. Falou abertamente, dando entrevista sobre isso. Nada foi feito contra ele. Outros senadores também falando no mesmo tom. E aí eu queria justamente perguntar, em cima do que você mesmo disse agora, Tomás, sobre esses limites e diferenciar o que é específico do caso do Daniel Silveira, perguntar para a Juliana se ela acha que o Supremo, neste caso do Daniel, justificou bem e traçou bem esses limites do porquê o Daniel Silveira extrapolou e, por isso, cometeu crimes. O que você acha, Juliana? Houve uma descrição bem feita do Supremo nisso ou o Supremo deu de barato? Eu acho que não ficou totalmente claro em razão. É claro que tem, é isso, partindo do pressuposto que ele falou coisas muito graves, e não só graves por serem muito ofensivas, mas eu não acho que esse é o principal elemento. O principal elemento é que eram ofensas e ameaças que tinham direcionamento de um fim que, de fato, ameaça o Estado de Direito e as instituições. Eu acho que o ponto é esse, né? Tomás falou que esse caso é excepcional e ele tem que ser excepcional, né? Porque a liberdade de expressão e a imunidade material são muito importantes. A possibilidade de um opositor ou uma opositora ir lá e falar uma verdade incômoda, uma verdade inconveniente, é muito importante. Mas, logicamente, isso tem que ter limite. Né? E o Supremo, a gente já mencionou isso, teve a oportunidade de lidar com isso mais substantivamente no caso do próprio Bolsonaro com a Maria do Rosário, e deu uma solução lá que, na época, e a gente já comentou várias vezes, insatisfatória, né? Dizendo que não tinha relação com o mandato, sendo que ele estava dentro da Câmara e poderia ter ido para um limite mais substantivo relacionado a discurso de ódio, por exemplo, não foi. Nesse caso, eu acho que é a mesma coisa. As coisas se confundem, várias declarações do Daniel Silveira foram mencionadas, acho que nem todas têm o mesmo caráter, algumas são só muito chulas, muito baixas, muito ofensivas, mas não tem esse caráter... De esse potencial, ou essa direção, ou esse sentido de abolir, de afetar, de constranger, seja o judiciário, sejam as instituições do Estado Democrático de Direito em geral, e poderia ter sido uma oportunidade para diferenciar, né? Qual fala é o quê, né? Essa aqui se encaixa nisso, essa aqui se encaixa nisso, e também esclarecer um pouco mais esse critério da conexão com o mandato, né? Em tese, criticar as instituições. Eu sei que vários ministros fizeram essa ponderação, que é importante dizer, isso não era um debate de ideias, não era sobre tese sobre a democracia, ou mesmo sobre a possibilidade de abolir o judiciário ou qualquer um dos poderes. Não era um debate nesse sentido que é válido, é necessário, é importante e deve estar aberto, né? Era outra coisa. Mas então, que coisa era essa? Né? Acho que isso poderia ter ficado mais delimitado e talvez não recorrendo tanto a essa não conexão com o mandato, né? Porque o mandato envolve muita coisa, envolve críticas a instituições, mas também a autoridades específicas, né? Então, me parece que desse caso não dá para extrair completamente qual que é esse limite, né? Qual que é esse limite? E esse é um problema porque isso pode ser usado arbitrariamente, né? Em casos em que talvez o consenso não seja tão grande. Um critério, por exemplo, como foi levantado você não reuniria sua família para assistir aquilo, e é claro, não reúna, porque do ministro Barroso, né? É chocante, é horrível, é lamentável, mas isso não é suficiente, né? Não me parece que isso seja um critério para flexibilizar imunidade material. Então, eu acho Diego, desculpe, Juliana, mas a gente vai chamar o Diego, mas é para expor uma coisa para você. Mas pode ter tido um problema prático nessa sessão, né? Como os ministros queriam terminar o julgamento naquele mesmo dia, e o julgamento começou mega atrasado, porque o advogado se negava a apresentar o passaporte sanitário, ou então fazer o exame para entrar no plenário, vários dos ministros atropelaram a sua argumentação. Né? Reduziram o voto, alguns ministros podiam ter voto por escrito, não leram. Então, vários deles fizeram apenas comentários que tinham mais um caráter político-institucional do que jurídico, né? E aí fica essa dúvida. Talvez quando publicar o acordo a gente vai ver esse limite que você está pedindo? Não sei, né? Nesse sentido, estou aqui criticando esse argumento do ministro Barroso como um elemento para a flexibilização da imunidade material, mas o ministro Barroso, que é um ministro que gosta de fixar teses, né, sobre as decisões, nesse caso talvez valesse, né, uma tese específica que faça essa delimitação, para que a gente possa ter previsibilidade no futuro com relação a uma coisa tão sensível. Mas quando você estava falando isso, Juliana, realmente eu pensei, esse era um julgamento que a gente queria ouvir mais.
precisava ouvir mais dos ministros para ter essa limitação, né? Só que aí foi essa coisa prática. Eles não queriam deixar para a semana seguinte a continuidade do julgamento, queriam terminar na quarta-feira. E eles reduziram muito. Eu já participei, já presenciei julgamentos que vararam madrugada. E os ministros não se incomodaram de continuar discutindo, lerem voto inteiro até 1h da manhã. Já saí do Supremo mais de 1h da manhã por conta disso. Mas nesse não, eles quiseram reduzir muito o tempo, e aí pode ser que tenha acabado nesse vício. Diego? Acho que é muito difícil pensar nessas questões sem considerar uma coisa que já apareceu na fala de vocês, o contexto atual, né? Seria muito diferente decidir esse caso em 98, em 2000, 2002. Né? O fato é que a gente vive num contexto em que ameaças, né, de mudança violenta estão proliferando e sendo normalizadas em discursos, né, não só em comunicação de massa, que a gente não tem necessariamente acesso ao que aparece no WhatsApp, no Telegram, mas pessoas públicas, né, colocando lá o seu rosto com o mandato, Casa Silveira, e endossando discursos que são incompatíveis com a democracia. E aí eu fiquei pensando que, né, tem um elemento que era importante ter diferenciado, talvez melhor no caso, né, que é o que não está... Tem a discussão da imunidade material, que a Juliana discutiu, mas tem também a questão se, na ausência da imunidade material, isso seria crime. Né? Que eu acho que o voto do ministro Nunes Martins, por exemplo, que votou vencido, me parece que teve esse ponto que eu achei problemático, né? Dizer que não há crime, ponto, está abrangido pela liberdade de expressão, ponto, tudo. Acho que essa é uma questão também que mereceria mais exame, porque a gente tem que ficar pensando um pouco também, a gente tem mais do guarda da esquina, né? Um poder que você dá para o Estado, e aí o guarda da esquina é que vai usar aquilo de forma arbitrária. Mas vamos pensar no juiz da esquina, que vai ser ameaçado pelo blogueiro da esquina, né, em processos em todo o Brasil. Acho que o crime de coação no curso do processo, especificamente ali, é uma coisa bastante séria para você considerar esse efeito multiplicador de uma posição que diz que não há crime em você postar um vídeo conclamando as pessoas a agredirem o juiz que está presidindo ali o seu processo, né? É preciso que possa fazer crítica, evidente, é preciso que possa fazer crítica, né, inclusive ofensiva. Eu acho que a ofensa está dentro em boa medida, mas se você está querendo conclamar as pessoas a irem lá bater nos vídeos do seu caso, acho que aí não... independentemente da imunidade, essa é uma outra questão, né, que eu acho que precisaria ser discutida. E pensando agora não só no juiz da esquina, né, mas também nos agressores da esquina, né, nas pessoas que podem querer fazer ameaças violentas ou contra o Estado Democrático de Direito espalhadas aí no Brasil, que está totalmente conflagrado e que a gente só vai ver isso aumentando durante as eleições. Uma coisa que eu acho que é importante, um limite aparentemente pequeno, né, um desses pequenos formalismos bobos que podem aparecer inúteis, mas nesse caso, a rede menciona na DPF um argumento que tinha aparecido ontem, de que tem que esperar o trânsito em julgado da decisão judicial, da condenação, para que você possa usar a graça. No caso do Supremo, isso parece besteira, né? Porque, tudo bem, então espera transitar em julgado e aí o Bolsonaro faz o decreto de novo. Mas você pensa no efeito multiplicador disso, não acho besteira. Porque uma das preocupações é a mensagem de eventual impunidade que essa graça pode mandar, né? Mas se a gente imagina que tem que esperar o trânsito em julgado, acho que já é um passo importante em você não mandar essa mensagem de impunidade, porque o pior cenário seria o presidente poder escolher apoiadores que, após uma condenação de primeira instância, né, sem trânsito de julgado, já diz, não, o judiciário não vai mais decidir nada sobre isso. Acho que se a gente está tentando pensar no que seria como compatibilizar a graça com a separação de poderes, né, uma questão a se pensar, que me parece marginal, mas acho que tem um efeito prático importante, é você, no mínimo, exigir que o presidente espere a conclusão do processo judicial para usar esse poder, né? Mesmo que você sabe, Diego, sabe que hoje mesmo de manhã eu já ouvi de ministro dizendo o seguinte: a graça poderia ser concedida, inclusive, no trânsito do inquérito. E eles têm essa compreensão de que pode ser, inclusive, no trânsito das investigações e pronto.
um pouco mais expansivo do que isso que você está dizendo, né? E do argumento da rede também. Pode ser, mas se estamos preocupados com o efeito multiplicador no Brasil consagrado, mensagem de impunidade, conflagrado. Esse pode ser pode ser um limite interessante para se pensar. Tem que ter trânsito em julgado. Eu vou chamar o Tomás para falar sobre os outros efeitos da condenação e aí se estão ou não atingidos pela graça, mas justamente sobre inelegibilidade, mesmo que não se conceda, como o Diego falou, né, a graça sem trânsito em julgado, mas tem efeitos aí da condenação, como você mesmo disse antes, né, Diego? Dizer que o Supremo não fez nada quando Daniel Silveira permaneceria inelegível não é pouca coisa. Mas, Tomás, essa discussão me parece, talvez esteja exagerando, que está superada. Um dos ministros do Supremo rapidamente saíram a público, né, em reservado, mas para dizer que a inelegibilidade estava mantida, a perda do mandato mantida, e que mesmo que o presidente concedesse indulto, graça o diabo, ele, Daniel Silveira, continuaria inelegível. Então, queria te ouvir um pouco sobre esses outros efeitos da condenação, se eles podem ou não ser revertidos por essa decisão do Bolsonaro. Então, é esse o caminho que está se encaminhando, né, digamos assim, apesar de ter, né, todo esse movimento de apresentação de argumentos e de pessoas querendo que o Supremo, né, invalide o decreto do Bolsonaro e a graça em si, eu já acho improvável esse tipo de movimentação nesse momento, mas eu fico mais tranquilo porque você próprio, com a sua apuração, reforça isso. Então você diz que não parece ser isso o sentido no qual estão caminhando os ministros do Supremo. O que faz, a gente pode pensar, né, o que o Daniel Silveira fez foi muito grave, e ele poderia receber 3 punições diferentes. E talvez devesse receber as 3 punições diferentes, né? Ele ser condenado e, portanto, as consequências penais específicas disso, no caso, seria eventualmente a prisão e multa, né? Poderia ser também. Tem a cassação e tem a inelegibilidade, elas não são a mesma coisa. É curioso que a maneira como o sistema está se arranjando, parece que no final dos contos, cada uma das nossas instituições vai poder controlar uma delas, né? O Bolsonaro, com a graça, está, né, retirando a possibilidade de prisão dessa pessoa. Mas a interpretação que parece que prevaleceria no Supremo, existe uma súmula do STJ nesse sentido, que indica nesse sentido, e decisões do TSE já nesse sentido, seria de que, tudo bem, o indulto permanece, a graça permanece, preso ele não será, mas inelegível ficará. E daí a cassação seria o resto desse mandato, né? A inelegível seria para um futuro mandato eventual de eleição esse ano, né? Cassação, a gente está aqui de abril até agora o final desse mandato, início do ano que vem, como que ficaria a situação dele, se ele continua deputado. E no final parece que está caminhando para essa decisão ser da Câmara, né? Isso é uma solução não resolvida, existe uma discussão dentro do Supremo sobre isso, no qual alguns ministros acham que seria um efeito imediato e automático, alguns reconhecem que a Câmara precisa votar, a própria Câmara defende que ela precisa votar. Tem uma solução intermediária que, curiosamente, não se aplica nesse caso, né? A gente tem uma decisão anterior em que dizia que, como a pessoa ficaria presa por mais do que 120 dias, e como não pode faltar às sessões durante mais do que 120 dias, seria automático, então seria indiretamente automático. Né? Exatamente. É o caso do Donadon. Seria uma consequência necessária. Seria uma consequência necessária, porque sendo preso, naturalmente... A questão que é curiosa é que, com a graça, se ele não vai ficar preso 120 dias, essa interpretação, nesse caso, não vale, né? Então, isso até vai ser uma tese que talvez continue viva, no caso de futuros deputados condenados e não agraciados, né? Então essa tese permanece viva, né, como uma possibilidade argumentativa, mas nesse caso, o Daniel, ela não se aplica, porque ele não ficará preso, aparentemente, por 120 dias ou mais, se a graça prevalecendo, né? Então, eu acho que talvez a gente tenha essa situação em que a cassação ou não parece, que a não ser que o Supremo queira comprar essa briga com a Câmara nesse momento, que não parece, inclusive, fazer sentido comprar essa briga nesse momento com a Câmara. Eu não sei se existem votos para isso também no Supremo, para dizer que é automática. Automática, que ficaria a depender da Câmara a cassação. Então ficou assim, né? A inelegibilidade o Supremo determinou, e vai depender do TSE, que inclusive, né, o Supremo tem uma tranquilidade em relação, me parece, em relação a como o TSE vai agir em relação a isso,
não depende de uma outra instituição Não, e fora. o próprio decreto falava dos limites, era no penal, no campo penal, não falava em direitos políticos. Né? Não, então, mas assim, a discussão vai acontecer, né? Que o Vai, Daniel o Silveira Daniel Silveira vai argumentará isso, judicializar, claro, ele né? vai contestar. Mas não parece que tenha isso, então a inelegibilidade para manter seria a cassação, vai depender da Câmara, veremos se ela vai acontecer agora, se ela vai acontecer depois das eleições, se ela não vai acontecer nunca, isso é algo que a gente ainda vai esperar, e a parte da prisão teria terminado. Eu só queria, uma coisa, já que está caminhando no final, eu queria falar que teve o contexto que o Diego falou antes. Eu acho que nada do que a gente está falando, eu acho que a gente está minimizando quão grave é o que o Daniel fez e quão grave é, em geral, a atuação do Daniel Silveira. A gente está nessa situação quase absurda, né, ou absurda, talvez, em que Daniel Silveira acaba sendo, em alguma medida, né, o veículo da discussão de prerrogativas de legisladores, do que eles podem falar ou não podem falar, do seu direito de se opor ao governo. Uma pessoa que se notabilizou, em certa medida, né, pela quebra da placa homenageando Marielle Franco, né, uma pessoa assassinada durante o exercício do seu mandato legislativo, por exercer as suas funções, as suas prerrogativas, né, as suas exerções, sua função de oposição, de crítica, de ir atrás, de falar contra interesses, de falar contra grupos criminosos atuando no Estado. Então, assim, é uma situação absurda, né, a gente ter essa pessoa que está aí sendo o elemento da discussão dos limites, né, da graça e dos limites também do que um deputado pode falar ou não pode falar. Acho que é difícil a gente imaginar uma pessoa mais... Poucas pessoas seriam tão antipáticas. Existem outras, talvez, mas poucas pessoas seriam tão antipáticas contra ele. Mas eu acho que esse que é o risco do Supremo. O Supremo tem que ser capaz de, para além de dar critérios objetivos claros num caso como esse, para que os outros deputados, com razão, não sintam que o Supremo, então, agora vai controlar o que eles falam, o que eles não falam, e quando eles são caçados e não são caçados, porque eu acho que isso é o risco, e eu diria o seguinte, a gente não sabe para onde as ondas eleitorais vão, né? Eu acho que isso é um risco razoável, que deputados deveriam, inclusive, de oposição hoje, de oposição ao governo Bolsonaro, deveriam também ser ciosos desses limites, porque são limites que podem ser importantes para ser exercidos, para exercer oposição contra o governo que a gente... contra qualquer governo, mas inclusive o governo que está aí hoje, né, no caso da oposição a esse governo, que é exatamente quem está criticando o decreto. A Juliana mencionou como que o próprio Bolsonaro foi sujeito central em várias decisões do Supremo, né, de uns 10 anos para cá, que envolviam os limites da liberdade do parlamentar de expressar certas ideias. Eu levaria esse ponto além. Né? Acho que mesmo em casos que nunca o Bolsonaro foi processado por nada que ele falou, eu estava pensando aqui, né? Ele falou coisas há 15 anos, né, como parlamentar, que envolviam, né, defender a ditadura, que era melhor fechar tudo, defender Fuzilamento do tortura, presidente da República. fuzilamento, mas aí era brincadeira, né? Mas o argumento do tom jocoso aparece de novo nessa sessão agora do Supremo, né? Os ministros enfrentam esse ponto que não era só um tom, não era questão de estar tentando fazer humor, né? Essas ameaças têm um conteúdo relevante e grave. Mas é interessante pensar que esse é o caminho que o Bolsonaro pavimentou, né? Ele pavimentou isso normalizando essas coisas. Então, o Daniel Silveira, de certa forma, já é o deputado federal da esquina, né? Ele já é o efeito multiplicador do Bolsonaro com o que você considera que ele está construindo há muito tempo, que não era relevante politicamente, né? Que não era uma ameaça no sentido que essas coisas se tornaram no Brasil de hoje. Mas é um caminho que ele criou, né? Um caminho que ele inventou aí, que está pavimentando com sucesso, infelizmente, há muito tempo. A gente só está discutindo agora, né, Diego? A gente estava falando isso, você estava mencionando isso antes da gente começar, porque existe um contexto também, né? Uhum. Existia uma percepção do Supremo, desde o início do governo Bolsonaro, de que ele estava sob ameaça por motivos que não eram simplesmente cerebrinos, imaginários, etc. E aí o Supremo reage porque comentários como esse têm efeito multiplicador, estamos às vésperas das eleições, a gente viu que alguns discursos como esse não ficaram só no campo do discurso, ficaram no campo dos fatos. Os ministros, quando abriram o inquérito de fake news, relataram ameaças de morte aos ministros, aos seus integrantes. Os ministros tiveram que redobrar a segurança, recebem ameaça constantemente, são abordados no meio da rua e por aí vai.
O contexto político também, o contexto político, social, etc., já é diferente, né? Mas, de fato, o Supremo queria mandar esse recado, e o caso Daniel Silveira veio a calhar para esse recado que o Supremo queria dar. Até para a gente fechar... Pode falar, Diego. Só um ponto no julgamento no voto do ministro Gilmar Mendes, ele registra o caso Elvanger, né, de 2003, como o primeiro marco inicial nessa construção de um dique de contenção pelo Supremo de discursos de ódio, né? Interessante que isso não era formulado nesses termos na época, né? Não era uma questão de ameaça à democracia. A gente fazendo a produção aqui do Sem Precedentes ontem, eu comentei com vocês, né, que eu vi isso de um ministro que julgou o processo na época, e ele dizendo, se nós não segurássemos o caso Elvanger naquele momento, talvez todo esse discurso de ódio que é feito hoje, e que o tribunal está tentando conter, a sociedade também está discutindo, talvez esse discurso de ódio tivesse começado muito antes. Então eu lembro de ouvir de um ministro da época, de mais de um ministro da época, que era mais importante do ponto de vista multiplicador, como palavra que você usou, conter o Elvanger naquele momento, do que simplesmente um argumento jurídico. Me chamou a atenção, só para concluir, um caso que na época era sobre minorias vulneráveis, né? Hoje está costurado dentro de uma narrativa maior de proteção da democracia, proteção de maiorias, inclusive, né? Proteção de instituições que permitam, inclusive, que maiorias possam votar, né? E saber que o resultado vai ser obedecido. Então, para a gente fechar aqui, o Tomás mesmo disse que tem algo em aberto, que é o futuro de um pedaço desse problema, que é se Daniel Silveira terá o mandato cassado ou não. A gente, obviamente, uma crise como essa não se resolve de um dia para o outro. E os ministros estão conversando entre si, e o presidente da Câmara e do Senado vão também conversar com ministros do Supremo. A gente vai acompanhar esses movimentos nesses dias, e é possível, fazendo uma aposta quase irresponsável aqui, Tomás, de que possa haver um acordo nesse sentido, de que a Câmara leve adiante a votação, e aí vamos ver como é que isso se costura, se Arthur Lira faz esse aceno ao Supremo Tribunal Federal, de que vai votar a cassação, e aí vamos ver, vai para o voto, vai para o plenário, mas concordo com você, Tomás, essa talvez seja a saída mais palatável. E, novamente, isso eu ouvi de alguns ministros do Supremo hoje, de diferentes espectros. Dar soco na mesa hoje não vai resolver nada. Simplesmente falar que vai adiante, vai continuar elevando o tom, pode transformar essa crise em algo muito maior e indesejado. Mas, mais uma vez, agradecendo aqui ao Tomás, Juliana, Diego, a gente fecha esse Sem Precedentes e volta na semana que vem. Obrigado mais uma vez, gente, até lá. Valeu, Obrigado, gente. até a próxima. Até lá.